Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 4 de agosto de 2024, quando nós recordamos também São João Maria Vianney. Então, também hoje celebrando o Dia dos Padres, recordando os nossos padres da Diocese, recordando também aqueles religiosos que atuam também nas nossas paróquias. Nós estamos no 4º programa da série sobre as conferências episcopais da América Latina, conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe. Nós saudamos a você que nos acompanha neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, ou na reprise das 10 às 11 da noite, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 horas da manhã, ou no YouTube e Facebook da Rádio Miriam no Facebook e YouTube da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite, e também pela TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho, também se inscrever para receber todos os vídeos, as notificações do que a gente produz todas as semanas. Nosso tema de hoje: discípulos missionários de Jesus Cristo, quem, quando, como e onde? Nossos convidados: Padre Leonardo Luciano Dalosto, que é padre da Diocese de Caxias do Sul, com formação em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e teologia pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em teologia pela mesma instituição e doutorando em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e ele atualmente é vigário paroquial na Paróquia Santa Rita de Cássia, em Caxias do Sul. Olá, Padre Leonardo, obrigado pela tua presença. Bom dia, Felipe. Bom dia também a quem nos acompanha através da Rádio Miriam Caravaggio. E nós temos também como convidado o Gabriel Guilherme Frigo, que é leigo catequista, com formação em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e mestre e atualmente doutorando em filosofia pela mesma instituição. Olá, Frigo, obrigado pela tua presença. Bom dia, Felipe. Bom dia, Padre Leonardo, e também a todos aqueles que nos acompanham, nos ouvem neste programa. Seguimos, então, hoje falando sobre a Conferência de Aparecida, a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, que foi realizada no ano de 2007. Então, qual foi o contexto, Padre Leonardo, qual o contexto histórico e social da América Latina na Conferência de Aparecida no ano de 2007? Ok. Quando nós falávamos no último encontro que tivemos aqui sobre Santo Domingo, talvez nós não tenhamos dito, mas Santo Domingo acontece logo após o processo de redemocratização da América Latina, né? Quer dizer, nós vivemos por muitos anos, quase toda a América Latina, sob ditaduras militares, e Santo Domingo acontece praticamente logo depois deste processo. Nós temos a queda do Muro de Berlim, né? Enfim, o término da União Soviética, tudo vai acontecendo naquele período ali. Nós já estamos, então, no período de Aparecida, com uma democratização ou com uma sociedade democrática muito mais estabilizada, né? Mas nós vemos algumas crises já nesse período também, não diria de democracia, mas diria de cansaço daquilo que é o cenário político até então. Nós temos a nível eclesial uma mudança no rosto religioso da América Latina e de modo particular para nós do Brasil. Por que digo mudança? Porque existem dois processos a nível cristão, no mundo cristão, em relação à questão da vinculação religiosa. Na Europa, por exemplo, nesse período de Aparecida, mas também ainda hoje, nós temos aquilo que nós chamamos de abandono da fé por conta do processo de secularização muito acirrado, ou seja, as pessoas estavam e ainda estão deixando a vinculação com as comunidades religiosas tradicionais, tanto católicas como também as comunidades, pensemos, vindas da Reforma, né, luteranos, anglicanos. Há um esfriamento na fé. Isso continua. Nós já estamos vivendo isso no Brasil e continuamos vivendo isso. Então a Aparecida já trabalha um pequeno abandono da fé,
Só que no Brasil há uma diferença em relação à Europa. Na Europa as pessoas deixam a fé e simplesmente não creem mais nada. Na América Latina e no Brasil nós temos uma migração do rosto de fé católico para um rosto de fé que nós chamaríamos de evangélico, genericamente falando, né? E talvez mais precisamente neopentecostal, o crescimento das igrejas neopentecostais. Então a Aparecida já percebe isso, né? Percebe também, de certa maneira, um abandono das tradições religiosas populares e, portanto, vai falar um pouco disso também, a questão da religiosidade popular, que depois, hoje, Francisco trabalha muito, bate muito nessa tecla. Então, o contexto nosso é um contexto de certa estabilidade democrática, de certa maneira também estabilidade financeira, é um período economicamente mais estável no Brasil naquele momento, né? Depois nós teremos uma crise mais para frente, em 2013, mas até ali nós temos um crescimento econômico relativamente grande, interessante, e nós temos esta migração de rosto religioso. A Igreja Católica percebe que ela está em decréscimo, né? Quando a primeira conferência foi convocada em 55, ali nós ainda éramos mais ou menos 90% da população, nós católicos, né? Nós não temos os dados de hoje, de quanto nós somos hoje no Brasil, né? Talvez hoje nós sejamos 50% ou um pouquinho menos de 50%. Ali no período de Aparecida nós éramos em torno de 60% da população, né? Então nós estamos já percebendo naquele período um desgaste das formas católicas tradicionais como nós as conhecíamos, né? É claro que nós temos também ali, a nível de magistério, de teologia latino-americana, uma certa sistematização muito maior do que tínhamos em 92 com Santo Domingo, né? Mas nós também temos, naquele período, crescimento na Igreja Católica do pentecostalismo católico, né? Ou seja, o pentecostalismo não cresce apenas no veio evangélico, cresce também no mundo católico, e em 2007 isso já é muito claro. Quer dizer, a ideia de que comunidades católicas também estão se pentecostalizando. Então é um contexto, eu diria, pluridimensional, como é que eu posso usar uma expressão mais simples, com muitos rostos para a Igreja Católica naquele momento. E a Igreja tem que enfrentar esse contexto, recordando que ela não é mais uma expressão única ou majoritária na realidade brasileira e latino-americana, e também não é mais uma expressão uniforme. Ela é um conjunto de expressões, porque ela já não é mais apenas uma forma católica única, mas várias formas católicas no mesmo período. Gabriel, qual a importância da participação do Papa Bento XVI e do Cardeal Bergoglio, hoje Papa Francisco, na Conferência de Aparecida em 2007? Perfeito. Na época, o Cardeal Bergoglio, né, o Papa Francisco, ele foi o redator do documento final. Então, isso vai ter um impacto muito grande também para o seu pontificado depois, né, como vamos ver. Mas sobre o Papa Bento XVI, a gente vê na história da conferência, havia um certo receio quanto às posições que ele tomaria, né? Porque a gente sabe que o Cardeal Ratzinger era uma figura, né, considerada por alguns grupos conservadora dentro dos círculos eclesiais, e se havia essa desconfiança sobre o tom que ele adotaria para a conferência. Mas o discurso dele, da abertura da conferência, ele foi muito feliz, digamos assim, em linha com aquilo que vinha das nossas conferências do episcopado anterior. Eu até trouxe aqui alguns elementos desse discurso que eles vão ser importantes para dar o norte para essa conferência. Claro que tinham sido feitos os documentos de trabalho, já tinham sido pensados, já tinham sido realizados, mas mesmo assim os bispos tinham essa apreensão com relação à figura do Papa Bento XVI, né? Vamos pensar que a Aparecida foi uma conferência pensada por João Paulo II, ela é germinada, digamos assim, por João Paulo II, pois ele vem a falecer, o Papa Bento XVI é eleito, o Ratzinger é eleito Papa,
E é ele quem assume, digamos assim, também a conferência na função que ele exercia de Papa. Mas o discurso dele traz alguns elementos que são importantes. Eu trouxe aqui. O primeiro é que ele retoma a opção preferencial pelos pobres como uma opção cristológica. Quer dizer, é parte do ser cristão a opção preferencial pelos pobres. Por quê? Porque é uma opção do próprio Jesus Cristo, né? Então, ele fundamenta ou ele reforça essa ideia a partir de uma ideia cristocêntrica, né? A opção preferencial pelos pobres, ela é cristocêntrica. Isso também vai legitimar a Aparecida a retomar essa ideia, a retomar esse conceito e esse pensamento. Pois o Papa Bento XVI vai dizer ali que a inculturação é a evangelização, ou a evangelização é a inculturação da fé, que não é uma apropriação cultural, como nós falávamos, né? Quem ouviu o último programa sobre Santo Domingo. Depois o Papa vai trazer também que só em Cristo a Igreja encontra vida plena e força para atuar no mundo. É a ideia de que, por mais óbvia que seja, né, Cristo é o centro da Igreja e é a força que motiva a caminhada eclesial. E a vida em Cristo não é fuga da realidade, mas é o que funda a realidade. E isso também me parece que vai poder legitimar de novo a retomada e o uso do método ver, julgar e agir, né? A olhar o mundo a partir de onde se está, ou dito de um modo mais direto, né? Construir um pensamento, uma teologia a partir do chão que se pisa. E a Aparecida retoma isso. E só um detalhe para o Papa Francisco, na época cardeal Bergoglio, ele vai dizer que foi muito importante o local no qual a conferência foi realizada, que foi Aparecida. Porque diferente das outras conferências, a Aparecida foi realizada num lugar de peregrinação, num lugar que os bispos, os pastores e os teólogos também, quem estava pensando e ajudando a elaborar a conferência, pôde estar em contato com o povo de Deus que ali estava. E o Papa, em entrevistas até recentes, ele vai dizer o quanto isso foi importante para perceber aquela fé simples, aquela fé do povo, para entender aquilo e como foi importante para os pastores terem esse olhar sobre os seus fiéis que ali estavam e perceberem como esses fiéis caminham, quais as devoções, aquilo que lhes estrutura a vida. Perfeito. Padre Leonardo, quais os sinais da teologia e da caminhada da Igreja da América Latina expressos também no documento de Aparecida e que também estão presentes no pontificado de Francisco? Ok. Primeiro é importante recordar aquilo que Francisco mesmo diz, que a nível de pensamento pastoral, os 2 livros de cabeceira dele são a Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI, né, e o documento de Aparecida. Isso ele deixa claro, né? Tanto é que ele mesmo diz que quando escreveu a Evangelii Gaudium, quer dizer, o primeiro grande documento dele, que é, de certa maneira, o programa pastoral do pontificado dele, ele diz que a Evangelii Gaudium ela é uma síntese desses 2 documentos, né? Então eu diria, quais são os elementos importantes ou fundamentais que estão expressos no pontificado de Francisco e que já estão em Aparecida? Bom, muita coisa ele simplesmente trouxe ali e está copiando e está universalizando aquilo que é magistério latino-americano. Eu acho que isso é interessante ressaltar, ou seja, Francisco leva para o magistério da Igreja Universal algo que nós já tínhamos no magistério da Igreja Particular na América Latina, né? Por que isso é importante? Para dizer que nós tínhamos aqui já expressões que são também doutrinais e pastorais, ou seja, de compreensão de igreja e de ação da igreja, que agora a igreja as entende como necessárias para a totalidade do povo de Deus. Então, acho que um elemento importante, primeiro deles é o método. Todo o magistério de Francisco é atravessado pelo método ver, julgar e agir. Nós já falamos desse método tantas vezes em todos os programas, né? Mas é importante bater nessa tecla, ou seja, Francisco parte sempre da realidade, a julga ou a ilumina a partir da fé e depois pensa as pistas de ação pastoral. Então, esse método está presente em todo o seu pontificado, como está presente
no documento de Aparecida e na teologia e no magistério latino-americano, né? Um elemento posterior é a compreensão de igreja como uma igreja não mais autorreferencial, ou seja, uma igreja para si mesma, mas uma igreja sacramental, uma igreja para o mundo. Isso está no Concílio Vaticano II, está nas conferências do Episcopado Latino-Americano, de modo particular Medellín e Puebla, e volta com muita força em Aparecida, né? E esta igreja, que não existe para si, mas para o mundo, ela é a totalidade dos batizados. Significa dizer que, aquilo que Francisco sempre bate, olha, antes de sermos qualquer ministério que somos na igreja, nós somos todos cristãos batizados. Quer dizer, quem tem o protagonismo da evangelização são os fiéis batizados. Sejam eles leigos, sejam eles clérigos. E por isso a Aparecida bate muito nesse binômio discípulos missionários, né? Francisco aborda muito essa ideia de que nós somos todos discípulos de Jesus, e por sermos discípulos de Jesus, ser inerente a sermos discípulos de Jesus, nós comunicamos Jesus, nós somos missionários, né? Então, isso é Aparecida, esta igreja não autorreferencial, mas uma igreja sacramental para o mundo. Depois um elemento que o Gabriel trouxe, que Francisco retoma muito no seu magistério e que está com muita força em Aparecida, inclusive no discurso de Bento XVI, é a ideia da opção preferencial pelos pobres. Francisco bate muito nessa tecla. A opção preferencial pelos pobres não é uma opção simplesmente ideológica, mas os pobres estão no centro do Evangelho. Francisco repete muito isso, tanto é que nós temos agora, todos os anos, a Jornada Mundial dos Pobres, né, para recordar esta opção, porque a opção preferencial pelos pobres, nós podemos dizer assim, a nível prático, caritativo, ela sempre fez parte da vida da comunidade cristã, sempre. Agora, a nível teórico, formulado, como nós a compreendemos, ela nasceu na teologia e no magistério latino-americano, né? E se consagrou a partir da América Latina para a igreja no mundo inteiro. Quer dizer, quando Bento XVI diz, olha, a opção preferencial pelos pobres é inerente à fé em Cristo, esse princípio é formulado por ele a partir daquilo que a América Latina dá de substrato teológico. Somos nós que damos isso para a Igreja Universal. Francisco retoma com muita clareza isso, né? E eu diria que tem um elemento que às vezes a gente pode descuidar, mas só para não me estender demais, que está em Aparecida e Francisco retoma muito, mas também porque Francisco fez estar em Aparecida, porque tem isso, né? Quer dizer, ele é um redator, ele também faz com que as coisas estejam ali. É a ideia da religiosidade popular. A teologia do Papa Francisco, ela é a teologia, a base da sua teologia, pelo menos, ela é chamada teologia do povo, que é uma teologia argentina. E a teologia, essa teologia do povo, ela está muito centrada na ideia cultural, né? Ou seja, da religiosidade daquele povo. Por quê? Porque a cultura de um povo conserva os traços essenciais deste povo. E para esses teólogos, para essa teologia, são os mais pobres que garantem a identidade cultural. Os traços essenciais da fé, né? Os traços essenciais da fé. Exato. Então, em Aparecida, aparece já com muita clareza o como nós precisamos conhecer e trabalhar a religiosidade popular, eu diria numa linguagem teológica, como um lugar teológico, né? O que é um lugar teológico? É a partir de onde nós podemos desenvolver também a abordagem da igreja sobre a fé, ou seja, são os nossos avós, nossos pais, nossos tios, que têm uma religiosidade, uma devoção a Maria, aos santos, enfim, mesmo um modo devocional de se aproximar do Evangelho, que nós não temos que jogar tudo no lixo, mas que nós podemos, a partir disso, pensar como anunciar a palavra do Evangelho, como anunciar Jesus Cristo, né? Isso Francisco tem muito fortemente no seu magistério, ele bate muito nessa tecla. Isso está em Aparecida, e eu não tenho, assim, dados concretos para dizer, mas eu creio que está em Aparecida porque ele também fez estar ali, né? Porque ele é convencido muito disso. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 4 de agosto. Fique com a gente, até daqui a pouco.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 4 de agosto de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema: discípulos missionários de Jesus Cristo. Quem, quando, como, onde? Nós estamos no 4º programa da série sobre as conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe, hoje falando, então, sobre a Conferência de Aparecida. Gabriel, nós temos como convidados o Padre Leonardo Luciano Dalosto e o doutorando em Filosofia, Gabriel Guilherme Frigo. Gabriel, a temática dos discípulos missionários nasce de onde? Quem são esses discípulos missionários? Perfeito. Eu acho que a gente pode dizer que a ideia ou essa categoria que se torna uma categoria teológica, mas muito mais pastoral, de discípulos missionários, ela está para a Aparecida, talvez como a opção preferencial pelos pobres está para Medellín e Puebla. Quer dizer, é a grande categoria, o grande conceito, chave de leitura de Aparecida. Mas o que ela quer dizer? O que ela significa, né? Discípulos missionários. O que faz o discípulo missionário não é o ser católico. Esse que é o ponto. Quer dizer, não é ser católico, não é seguir uma etiqueta, uma norma católica que faz alguém ser discípulo missionário. Mas é o ser discípulo de Jesus Cristo, né? É ser discípulo de Jesus Cristo que torna alguém um discípulo missionário. Por quê? Porque é a condição de levar Jesus Cristo a outras pessoas no desde onde eu estou. É a ideia de, a partir do chão que eu piso, eu levo Jesus Cristo para as pessoas e me torno um discípulo missionário. Não é realizando uma etiqueta, uma formalidade. E isso é importante porque vai moldar o pensamento de Aparecida e também, talvez por influência do Cardeal Bergoglio, que é o redator, mas por aquilo que eles viviam lá em Aparecida, naquele contexto da América Latina de modo geral. E a ideia do discípulo missionário aqui, ela retoma também algo que vem do concílio, que é muito importante, que é a ideia do povo de Deus. Quer dizer, há uma descentralização, de novo aqui, muito importante, como aconteceu em Medellín e Puebla, de uma hierarquia em que a gente pode pensar, né, o Papa no topo da pirâmide e o povo embaixo. Não, agora aqui é de novo aquela dinâmica circular em que nós, como batizados, somos discípulos missionários de Jesus Cristo. Não há mais uma casta eleita que governa a igreja, mas todo mundo se incorpora à igreja. A dinâmica das comunidades eclesiais de base, que também a Aparecida retoma. A dinâmica agora do Papa muito forte da sinodalidade, que é uma espécie de circularidade da fé, do ser cristão. Enfim, ser discípulo missionário é ser discípulo de Jesus Cristo. Não é seguir uma etiqueta, uma norma cristã. Perfeito. Padre Leonardo, quais foram as principais resoluções e proposições de Aparecida? Ok. Penso que o título, né, Discípulos Missionários de Jesus Cristo, para que nele nossos povos tenham vida, já traz a ideia de que toda evangelização tem que ser cristocêntrica, né? Eu dizia antes que nós, em Aparecida, redescobrimos, de certa maneira, ou trabalhamos muito a ideia da religiosidade popular, né? Mas toda a religiosidade popular, todo o trabalho da igreja tem que ser extremamente cristocêntrico, ou seja, quem é que nós anunciamos? Anunciamos Cristo Jesus, o Evangelho, né? Talvez nós devêssemos olhar como está a nossa evangelização hoje a partir da Aparecida, se ela de fato é cristocêntrica ou se ela não é. Me parece, às vezes, por algumas expressões religiosas que nós temos no Brasil, ainda mais algumas veiculadas por certas televisões e por certos veículos católicos ou ditos católicos, parece que nós fugimos muito da ideia cristocêntrica, né? Não sei qual é o medo que nós temos de apresentar o Evangelho como ele é. Mas, enfim, a Aparecida retoma muito essa ideia de que todo o processo evangelizador tem que ser cristocêntrico. É pela ideia de Cristo como centro que nós podemos também preencher de sentido todo o mundo e universo da religiosidade popular ou o mundo devocional. Um elemento
que eu diria importante, que está em Aparecida, é esta ideia de que há um protagonismo evangelizador que pertence a toda a igreja. Né? Não está mais centrado na ideia do clero, ou não deveria. Aqui volta o problema prático. Quer dizer, a gente tem que pensar que um documento magisterial, como Aparecida e como todos os outros, tem uma formulação teórica e depois tem que ter vivido na prática. A questão prática é sempre mais complicada. Como passar da teoria, da ideia para a prática é sempre o problema, né? Então, o que significa dizer que o protagonismo tem que ser dos leigos? Significa dizer que, de fato, ou da igreja como tal, né? Não apenas dos leigos. Significa dizer que a totalidade dos fiéis precisa comunicar o evangelho de Jesus Cristo. Né? Nós ainda vemos esta evangelização muito marcada pela forma piramidal, que não deveria mais existir desde o Concílio Vaticano II. Né? Desde o Evangelho. Desde o Evangelho. A ideia de que, de fato, o clero puxa a carroça, né? E os leigos ficam ali atrás empurrando. Mas... Está ligada, penso, à ideia de que Jesus não funda uma instituição piramidal com uma casta sacerdotal, né? Os sacerdotes não são mais uma casta como eram no judaísmo, como eram em religiões antigas, mas todo o povo cristão é sacerdote, né? Com Cristo. Então eu acho que isso que ao longo da história por vezes foi se perdendo, foi ganhando outras facetas, né? E o concílio retoma isso, né? O concílio retoma isso e nos ajuda a entender que é um povo todo ele sacerdotal, né? Nutrido de ministérios, mas este estar nutrido de ministérios não é estar dividido em castas, como tu disseste, né? Acho que isso é importante. E um outro elemento em Aparecida que é muito importante, que nós também temos muita dificuldade de vivê-lo, é a ideia do abandono de estruturas que estão caducas. Muito se bateu na época, eu me recordo, eu já estava no seminário quando a Aparecida aconteceu, o Frigo ainda era criança, mas eu estava no seminário já, e nós lemos o documento de Aparecida juntos no seminário, se falava muito da questão das estruturas caducas. Estruturas de evangelização caducas, ou seja, portanto, formas de abordagem pastoral caducas, mas estruturas burocráticas, físicas, que são caducas. Quer dizer, nós temos uma igreja que ela sempre se preocupou muito em estruturar-se e em estruturar a sua ação no mundo. Portanto, ela sempre gerou muitas estruturas. Um pouco é um modo católico de ser. O modo católico é um modo meio burocrático, porque nós temos como raiz do nosso pensamento, né, a visão greco-romana, né? Então, toda a questão jurídica, enfim, que está em jogo. Mas os romanos inventaram a burocracia. E nós a mantivemos ao longo dos séculos. Então, como relativizar estruturas caducas? Repito, tanto estruturas físicas como estruturas pastorais, né? Porque a Aparecida diz assim, nós temos uma pastoral hoje que é uma pastoral para a manutenção, ou seja, apenas mantém aquilo que nós temos. E geralmente por que acontece uma pastoral de manutenção e não uma pastoral missionária? Porque nós temos que gastar 90% do tempo praticamente mantendo em ordem as burocracias. Esta máquina burocrática, que são nossas paróquias, nossas dioceses, nossas comunidades. Né? Então, Aparecida é um documento, o padre Libani dizia isso, um documento para ser entendido daqui a 100 anos. Ele falava isso naquela época, né? Estamos aqui há um pouco mais de 10 anos de Aparecida. É um documento para ser entendido daqui a 100 anos, que significa dizer o quê? Que nós estamos ainda, eu diria, estamos ainda, ou deveríamos estar, na fase da recepção de Aparecida. Quando a gente estuda, por exemplo, a história dos concílios, a gente entende sempre que existe um pré-concílio, um motivo, um evento conciliar, o que aconteceu, e o pós-concílio, a recepção. Né? E a recepção às vezes demora 100 anos, 200 anos. Nós ainda estamos recebendo o Vaticano II, e eu diria que nós estamos ainda recebendo na América Latina Aparecida. Ainda é o processo de recepção de Aparecida, que é, de certa maneira, o processo de maturidade das conferências precedentes. Então, a Aparecida, ela incorpora tudo aquilo que temos de maduro das outras conferências, por isso que é um documento, eu acho, belíssimo, muito bem feito, muito bem escrito, mas nós ainda estamos recebendo. O meu medo pessoal, nesse momento, é que nós não estejamos
querendo receber a Aparecida. Ou seja, foi feito todo um fogo inicial durante a conferência e nos anos posteriores, né? Isso começou a morrer, e hoje quase não se fala mais de Aparecida, né? Quase não se trabalha mais a Aparecida. Eu não tenho ideia, por exemplo, se nos seminários, os nossos seminaristas estudam a Aparecida como o horizonte pastoral da igreja. Mas para a América Latina, ainda hoje, a Aparecida é o horizonte pastoral da igreja. Quer dizer, tem que trabalhar isso. Tem que ser o método pastoral da igreja. Então, acho que a Aparecida traz esses elementos que são fundamentais, que eu citei, mas acho que nós não estamos dando atenção suficiente à recepção deste documento. Deveríamos dar mais atenção a isso, e eu penso que a Aparecida deveria voltar com força nos nossos seminários. Gabriel, como a Aparecida apontou caminhos para a caminhada da igreja, caminhos para a caminhada no cuidado com os migrantes e também com as minorias. Isso, perfeito. De modo geral, assim, a Aparecida, aquilo que o padre Leonardo dizia, né? Ela retoma e incorpora as conferências anteriores, ela como que vai sintetizar muitos pontos importantes das conferências anteriores. Aqui a gente tem a opção preferencial pelos pobres, retomada, as comunidades eclesiais de base. E também a Aparecida vai trazer, aí de modo especial, as minorias. Nós falávamos no programa sobre Santo Domingo as mulheres, que a Aparecida retoma. Mulheres, os indígenas e os afro-americanos. E eles se tornam em Aparecida, de novo, não objetos de uma evangelização exterior que vai lhe ensinar verdades de fé, verdades teológicas e etc., mas eles se tornam sujeitos da evangelização, sujeitos da teologia. Um outro elemento que a Aparecida vai apontar também, que é bem importante, é a ecologia, como também um dos elementos que talvez já aí vindo, e o Papa Francisco agora retoma, né? Talvez um dos elementos do Bergoglio, do cardeal Bergoglio. Mas as mulheres, os indígenas e os afro-americanos, essas minorias, como sujeitos da teologia, sujeitos da evangelização. Perfeito. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 4 de agosto de 2024, mais uma vez recordando, rezando também pelos nossos padres que atuam nas nossas paróquias, comunidades, né, os nossos ministros ordenados, também o nosso bispo, Dom José, nosso bispo emérito, Dom Alessandro. Hoje celebramos São João Maria Vianney, que é padroeiro dos padres, e assim nós também vamos rezar pelos sacerdotes e também rezando por mais vocações. Até o próximo bloco. Fique conosco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 4 de agosto de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós estamos no quarto programa da série de 4 produções sobre as conferências episcopais gerais da América Latina e do Caribe. E hoje nós estamos falando exatamente sobre a Conferência de Aparecida, que é a quinta e até então é a última conferência que nós temos dos bispos da América Latina e do Caribe, realizada em Aparecida. Nossos convidados, o padre Leonardo Luciano Dalosto e o doutorando em filosofia, Gabriel Guilherme Frigo. Padre Leonardo, como a gente pode avaliar o caminho das 5 conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe? Uma avaliação geral, assim. Ok. Eu penso que temos que olhar as conferências como um processo de tradução do Concílio Vaticano II para a realidade latino-americana. Tá? Claro que o primeiro impacto dessa tradução foi Medellín, e que trabalhou, nós falamos naquele primeiro encontro, trabalhou o concílio
dentro da realidade latino-americana. Portanto, é Medellín que faz todo o grande primeiro esforço. E eu acho que a atualidade profética de Medellín é uma coisa que nós talvez não veremos mais, pelo menos não por enquanto, né? Puebla já dá uma certa sistematicidade para isso, para Medellín, coisa que ela não conseguiu fazer, né? Quer dizer, é muito mais sistemático o percurso de Puebla. E também Puebla traz com muita clareza a opção preferencial pelos pobres, né? Apesar de nós já termos ali em Puebla também certas dissensões, enfim, né? E alguns tentaram até mesmo, eu não diria relativizar, mas um pouco diminuir essa opção preferencial pelos pobres. Santo Domingo é quase um pequeno freio nesse processo, né, de tradução do Concílio Vaticano II, mas temos que pensar que, na verdade, a Igreja como tal, não é só a América Latina, a Igreja como tal, passados 20 anos do Concílio, ela, olhando para trás, olha com certas ressalvas algumas interpretações do Concílio Vaticano II e começa a colocar pequenos freios, né, no Concílio. Então, Santo Domingo não está fora deste contexto, que é um contexto muito maior do que apenas a América Latina. E quando nós olhamos a Aparecida, nós olhamos uma retomada desta caminhada conciliar, né, e uma maturidade dessa caminhada conciliar. Eu diria o seguinte, que as 5 conferências, elas são um processo de longo amadurecimento desta tradução do Concílio Vaticano II, que nós na teologia chamamos de recepção conciliar. Ou seja, o Papa Francisco repete uma expressão que é: um concílio para ser recebido precisa de 100 anos. É uma expressão dele, de um teólogo. E de fato, às vezes nós olhamos para a vida da igreja e o concílio, ou qualquer concílio, vai sendo recebido com o passar dos anos e às vezes com o passar dos séculos, né? Não é só uma questão de anos, às vezes é uma questão de séculos, até que nós tenhamos novas mentalidades que sejam capazes de colocar em prática aquilo que foi dito há 50, 100 anos atrás, né? Então, nós estamos num processo de recepção do Concílio Vaticano II. A Aparecida mostra para nós uma grande maturidade nesse sentido, né? Esta ideia de discípulos missionários que comunicam Jesus Cristo para que nele os povos tenham vida. Eu acho que é importante realçar essa palavra vida, porque nós não estamos mais aqui falando apenas da compreensão da salvação da alma, mas é a comunicação da vida que brota de Jesus Cristo para os povos, e essa vida começa aqui, agora, na história. Depois, na eternidade, evidentemente, ela conhece a sua plenitude, mas ela começa aqui, quer dizer, com a libertação, com a salvação, com o cuidado de cada vida, desde a sua concepção, mas até o seu fim natural. Isso é um processo de maturidade do Concílio Vaticano II. Eu diria que nós, nas conferências, fomos contemplando este desenvolvimento orgânico. Orgânico significa dizer assim, esse desenvolvimento integral, que foi crescendo aos poucos, né? Que teve um pequeno freio em Santo Domingo, eu diria, mas que atravessou o Santo Domingo, chegou em Aparecida e chega até nós, né? Eu penso que o grande desafio nosso é não perdermos de vista este horizonte. Papa Francisco tem batido, claro, para a Igreja Universal, né? Ele bate muito na questão de que nós temos que voltar a caminhar nos passos do concílio. Reiteradas vezes ele fala isso, né? Me recordo quando ele na Itália falou aos catequistas italianos, dizendo: olha, ou estamos com o concílio ou não estamos com a igreja, né? Quer dizer, o concílio não é algo que possa ser relativizado. Por quê? Porque relativizar o concílio é relativizar a ação do Espírito Santo. É uma questão simples. Quer dizer, o Espírito Santo convocou o concílio, o mantém como horizonte doutrinal e pastoral da igreja, e nós, pelas conferências do episcopado, estamos dando maturidade à recepção do concílio na América Latina. Quer dizer, as conferências são a inculturação do Concílio Vaticano II na nossa realidade latino-americana. E não é uma opção, né? Segui-lo ou não segui-lo. Não existe essa opção para a igreja, né? Não, porque se você o relativiza, repito, é relativizar o Espírito Santo que age na igreja. Gabriel,
Está na hora de realizar mais uma conferência episcopal geral da América Latina e do Caribe. Precisamos disso, talvez pós-período do sínodo. Precisamos realizar mais algum movimento nesse sentido? Particularmente, e também a partir daquilo que a gente conversou nesses programas, penso que não. Penso que não, porque nós estamos ainda exatamente nessa fase de recepção, quer dizer, de apropriação da conferência de Aparecida, que é essa grande síntese das conferências anteriores, esta grande síntese para a América Latina do Concílio Vaticano II. Então nós estamos nessa fase de recepção, de apropriação daquilo que foi discutido, de compreensão dos conceitos, da realidade, daquilo que a Aparecida nos traz como essencial para vivermos a nossa fé como discípulos missionários. Que não é simples, não é, eu repito de novo, não é um manual que nós seguimos e nos tornamos cristãos, não é isso. Mas é essa apropriação da nossa identidade de seguidores de Jesus Cristo. Então eu acredito que como estamos ainda nessa fase de recepção, de apropriação, né, por óbvio, não está na hora de outra conferência, mas talvez está na hora de nós de novo tomarmos consciência da importância da Aparecida e retomarmos as suas teses, que mais do que teses teológicas são teses pastorais, quer dizer, teses que do modo de ser igreja, do modo de sermos discípulos missionários de Jesus Cristo. Padre Leonardo, quais são os principais temas que a Aparecida provoca para a nossa vida eclesial, nossa vocação de discípulos missionários neste 2024, quando a gente está concluindo o caminho sinodal, né, de toda a igreja no mundo, né, um processo que Francisco iniciou lá em 2021 e que vai concluir ali em outubro com a conferência realizada em Roma, com a Assembleia do Sínodo realizada em Roma, e a situação climática também que nós vivemos de calamidade no Rio Grande do Sul, em que fomos chamados também enquanto igreja a viver algo diferente do que não só o momento da oração, mas do socorro humanitário, né, daquilo do cuidado para com o ser humano, e nesse contexto também dos 90 anos da Diocese de Caxias do Sul. Ok. Em 2015, o Papa Francisco disse aos bispos que a igreja do terceiro milênio deve ser sinodal porque é a vontade de Deus, né? Ou não será mais a igreja. Este ser sinodal não é uma invenção do nada, mas é um retomar o modo de ser igreja do primeiro milênio, né? Nós precisamos retomar aquilo que éramos nas origens. E essa sinodalidade, como nós algumas vezes já falamos também aqui no programa, é essa ideia de que nós, como povo de Deus, somos todos conduzidos pelo Espírito Santo, né? Portanto, nós nos escutamos e escutamos a Ele e atuamos dentro da realidade para comunicar o Evangelho. As conferências do episcopado, elas são todas expressões de sinodalidade a partir da colegialidade dos bispos, tá? São dois conceitos diferentes, né? Quando a gente fala de colegialidade, a gente fala daquilo que os bispos vivem entre eles. Quando a gente fala de sinodalidade, a gente fala daquilo que os batizados vivem entre eles, dentro dos quais estão os bispos, os papas, enfim, os padres, né? Mas, na América Latina, esta colegialidade dos bispos, exercida nas conferências, ajudaram a Igreja Universal também a desenvolver esta ideia de sinodalidade. Por quê? Porque aqui os bispos trabalharam nas conferências a partir da realidade do seu povo. Então, escutando com muita força e sendo afetados, por assim dizer, pela realidade do povo de Deus, das comunidades. E das comunidades marcadas pela pobreza, pela miséria, pela injustiça. Isso é fundamental para entendermos as conferências. E eu diria que aquilo que nós precisamos fazer hoje é tomar consciência de Aparecida, aquilo que um pouco nós dizemos antes, que o Gabriel acabou de repetir, tomarmos consciência desta caminhada colegial que exige de nós uma caminhada sinodal na Igreja Latino-Americana,
mas também na igreja a nível universal, para podermos voltar às pegadas de Aparecida. O meu receio é que nós estejamos saindo das pegadas de Aparecida, né? Isso a nível de igreja latino-americana, né? O que o Papa Francisco faz é dizer, olha, aquilo que nós dissemos lá em 2007 é importante para a igreja em todo o mundo hoje. É isso que ele está dizendo, de certa maneira, com seus documentos, né? Porque quando ele aborda a crise ecológica, quando ele aborda problemas ligados à cultura, né? Os migrantes, quer dizer, esses problemas, essas problemáticas todas, elas já estão acenadas em Aparecida. Ele já tem isso ali, né? Quando ele aborda o problema da centralidade do pobre, né? E a questão da injustiça social, quando ele todas essas questões que ele seguidamente vai pincelando no seu magistério, isso tem as suas raízes, as suas sementes em Aparecida, já está ali praticamente tudo isso, né? Tudo isso. Então ele está dizendo, olha, aquilo que foi escrito em 2007, que foi um horizonte para a igreja latino-americana naquele período, é para nós importante como igreja universal. Ele deu universalidade ao magistério local dos bispos latino-americanos. Portanto, o que nós precisamos fazer com a América Latina, ao meu ver, né, no meu juízo? Retomar as pegadas de Aparecida, que são uma tentativa de dar maturidade ao Concílio Vaticano II, dentro do nosso contexto, né? E isso vai exigir que nós olhemos com muito mais perspicácia e atenção para a realidade das nossas comunidades, né? Nós estamos correndo o risco de fazer novamente uma prática pastoral, de pensar uma prática pastoral e de pensar uma teologia a partir de conceitos pré-concebidos. Está acontecendo com muita força no Brasil. Principialista, né? Principialista. Tem princípios e aplica eles à realidade. Exato, e tentamos encaixar. É uma fórmula de bolo, uma receita de bolo meio pronta. É a tentativa de encaixar a realidade dentro dos princípios, né? E quando a realidade não se encaixa aos princípios, é pior para a realidade. Quem sofre é a realidade. Porque o princípio tem que ser salvo. Se nós pensarmos na ação de Jesus, Jesus não salva os princípios, ele salva as pessoas. Antes, nós pouco encontramos em Jesus princípios estabelecidos. Nós encontramos em Jesus um contato de Deus histórico, Deus feito homem, com realidades concretas, com pessoas, né? Que deve ser aquilo que faz a igreja. A referência máxima é a própria encarnação, né? É a encarnação do Verbo. Quer dizer, se Jesus, Filho de Deus feito homem, Verbo encarnado, né, não esteve aqui, assume essa realidade, né, e não esteve aqui ditando para nós princípios, que o Evangelho não é um ditado de princípios, né, mas esteve aqui tocando na realidade com a presença de Deus, qual é a função da igreja se não a mesma, né? Continuar estendendo na história este toque de Deus na realidade. É isso que nós temos que fazer. A Aparecida tem consciência disso. Nós temos que comunicar vida para os nossos povos, vida que brota de Jesus Cristo, né? Nós não podemos cair novamente nessas visões principialistas ou essencialistas, como quisermos, né? Ou dedutivas, né? Descendo do céu para a realidade, mas precisamos partir da realidade para tocar nesta realidade. Nós podemos partir de Aparecida, que é uma síntese, que a gente pode trazer isso como síntese, para desenvolver plano de pastoral para as nossas paróquias, comunidades, para a nossa diocese, para a nossa igreja? Para desenvolver planos de pastoral, nós temos que partir da realidade. É isso que a Aparecida está nos dizendo. Nós não temos que partir de um documento. Mas o documento está dizendo, vocês têm que olhar para a realidade do povo de vocês e partir desta realidade para pensar como agir nela. A realidade é plural, né? Quer dizer, a América Latina tem inúmeras realidades, né? E cada uma dessas realidades vai ter planos práticos ou planos pastorais adequados e adaptados às suas próprias realidades, às suas próprias condições, né? Exato. A Aparecida, muito mais do que um projeto a ser aplicado, é um método a ser seguido, né? Volta a questão sempre do método, ou seja, o que a Aparecida está nos mostrando, está nos dando luzes, é de que ali nós temos um percurso metodológico que está
acenando aquilo que é fundamental que nós olhemos. É isso que a Aparecida faz. Portanto, quando nós pensamos o método, o plano de pastoral, da nossa diocese em Caxias do Sul, nós precisamos pensar esse plano pastoral partindo desta realidade em Caxias do Sul, que também não é mais a realidade de 10 anos atrás. É a realidade de hoje, 2024. É uma realidade específica. A Aparecida vai nos dizer, olha, o que nós temos que olhar com atenção, né, para podermos viver essa realidade. Mas o método pastoral nunca pode partir de princípios, senão ele não atinge as pessoas. Temos que partir da realidade concreta de cada uma das nossas comunidades, ou pelo menos da maioria de nossas comunidades. Muito bom. E assim a gente vai concluindo, então, este 4º programa da série, e esta série sobre as conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe, aqui no programa Razões da Fé, agradecendo ao Padre Leonardo e ao Gabriel por terem estado conosco nesses 4 programas, nos ajudando a refletir e a construir esta caminhada. Olhemos quanta coisa bonita que temos na vida da nossa igreja e quanto também estes acontecimentos nos ajudaram a caminhar para construir esta igreja que nós temos hoje na América Latina, no Caribe, mas também como uma expressão desta igreja em Roma, no pontificado do Papa Francisco. Até o próximo domingo. Fiquem bem.